Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook da Paróquia São José Operário de Jacareí. Eu sou o seminarista Lucas, moro em Taubaté, na residência filosófica Padre Rodolfo Comoric, e hoje, nesta quinta-feira santa, gostaria de partilhar com você uma reflexão sobre a Eucaristia e o lava-pés. Nessa Semana Santa, a Eucaristia é o ponto ápice, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Então queremos rezar juntos, quero colocar você como intenção da minha oração particular e peço para que vocês também possam rezar por mim, por todos os seminaristas que moram nesta casa, pelos padres da nossa diocese, pelo nosso bispo, pelo Papa Francisco e também pela intenção que você traz no seu coração. Você pode deixar nos comentários a sua oração e hoje colocarei como intenção da Santa Missa à noite. Para iniciar bem este momento de oração, quero partilhar com vocês a reflexão do Evangelho de hoje. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o desígnio de entregá-lo. Sabendo que o Pai tudo dera em suas mãos e que de junto de Deus ele saíra e que para Deus voltava, levantou-se de seu lugar na ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com a qual estava cingido. Veio então a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu estou fazendo, não o sabes agora. Passadas estas coisas, porém, tu o compreenderás. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Quem já se banhou não tem necessidade senão de lavar os pés, pois já está todo puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia quem iria entregá-lo, por isso disse: Nem todos estáis puros. Quando terminou de lavar-lhes os pés, retomou seu manto, voltou para seu lugar na ceia e disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, também vós fazeis. Amém, amém, eu vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o apóstolo maior que aquele que o enviou. Se compreenderdes isso, sereis felizes se o praticardes. Este é o nosso evangelho de hoje, e da qual tiremos a nossa reflexão. O evangelho narra a ceia de Jesus com os seus discípulos e o lava-pés. Primeiramente, os discípulos não compreendem essa atitude de Jesus. Pedro é aquele que irá trair, é aquele que faz uma pergunta para Jesus e é aquele que irá negar Jesus 3 vezes. Diante dessa pergunta, podemos perceber a atual situação de Pedro naquele momento. Senhor, tu vai lavar os meus pés? A pergunta de Pedro nos pode causar uma inquietação. O porquê Pedro perguntou isso para Jesus? Você vai lavar os meus pés? Aquela mesma pessoa que irá trair Jesus
3 vezes fez essa pergunta. Um outro olhar sobre este mesmo evangelho. Quando pegou uma toalha e colocou na sua cintura, e em seguida retirou-se para enxugar os pés dos seus discípulos, Jesus nos mostra que o verdadeiro amor nos motiva a servir, a estar à disposição do outro, a se solidarizar com o outro, a se colocar no lugar do outro. Jesus é o Mestre e nós somos os seus discípulos. E sabemos que só Ele tem as palavras de vida eterna para cada um de nós. Nessa Semana Santa, como eu estou vivendo? Como eu estou refletindo a atuação de Jesus? Desde domingo de Ramos, na qual Ele foi aclamado, na segunda-feira, na qual a pecadora Maria, no caso, lava os pés de Jesus com perfume. Como eu estou vendo a minha Semana Santa? Será que eu estou me colocando à disposição do outro? Será que eu estou ajudando o outro? Será que eu estou seguindo este verdadeiro exemplo de amor como Jesus? Jesus, ele aproveitou os seus últimos momentos para poder deixar para os seus discípulos um novo mandamento, o do amor. E é justamente isso que ele faz na quinta-feira, no dia da instituição da Eucaristia. Ele deixa o mandamento do amor. O amor se baseia muitas vezes em se agachar e servir. O amor se baseia muitas vezes em escutar o outro, em dar de comer a quem tem fome. Tudo isso que Jesus fez para chegar naquela ceia e mostrar para os seus discípulos. Diante de tudo aquilo que eu fiz, que vocês caminhavam comigo, vocês viram as pessoas que eu curei, vocês viram as pessoas na qual eu conversei, na qual eu escutei. E naquela ceia Jesus faz um gesto diferente. Ele lava os pés dos seus discípulos, para mostrar para mim e para você que o verdadeiro amor e o verdadeiro serviço deve estar à disposição do outro. Não é pisar em cima do outro, não é maltratar o outro, é abaixar e lavar os seus pés. É abaixar para escutar o outro. É abaixar para poder compreender o outro a partir de Jesus. No Evangelho de segunda-feira, Maria abaixou, lavou os pés de Jesus com o perfume de nardo puro de grande valor e enxugou com os cabelos. Ela não só lavou os pés de Jesus, mas ela derramou o seu passado diante de Jesus, derramou o seu presente diante de Jesus, derramou o seu futuro diante de Jesus, para que Jesus desse a ela, quando ela levantasse, uma vida nova. E o interessante, Jesus estava na casa dos seus amigos. Jesus foi se despedir, foi se retirar dos seus amigos, para mostrar para mim e para você que Ele também é seu amigo, que Ele visita a sua casa. Olha essa experiência de Jesus, na qual Ele deixou os seus pés ser lavados por alguém, e na qual Ele mesmo lavou os dos seus discípulos. Ele mesmo deixou ser o exemplo para os outros. Quando as pessoas vinham para conversar com Jesus, Ele se abaixava e escutava. E Ele ensinava. Na última ceia, Ele se abaixa e com um simples gesto, mas de um tão grande valor, Ele diz: façam isso. Ele nos ensina a estar à disposição do outro. A partir do momento em que eu me coloco à disposição do outro, em que eu lavo os pés, porque lavar os pés é deixar ser formado. Lavar os pés é deixar estar à disposição do outro. É a partir daí que eu vou começar a compreender o verdadeiro sentido da missão. Um verdadeiro discípulo
ele abaixa e lava os pés dos outros. Ele não pisa na cabeça dos outros. Ele não passa por cima dos outros. Ele se inclina para lavar os pés. Ele se inclina para mostrar o verdadeiro amor que está na disposição para o próximo. Pedro, ele não compreendeu essa atitude de Jesus. E ele questionou Jesus. Senhor, será que eu também vou receber isso de ti? Em outras palavras, será que o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus fala para Pedro: se eu não lavar, não terás parte comigo. Os pés significam o nosso caminhar, significa as nossas ações, significa as nossas escolhas, as nossas preferências. E dessa maneira, Jesus deseja purificar e nos usar como instrumento para o outro. Ele utilizou os discípulos como um instrumento para mostrar para mim e para você como fazer. Qual é a minha escolha de vida? O que eu tenho escolhido para pisar, para caminhar? Lavar os pés para seguir Jesus, para caminhar como Jesus. Portanto, todas as vezes em que acolhemos esse gesto de humildade, acolhemos o próprio Cristo. Aquele que nos ensinou o verdadeiro exemplo do amor. E o amor se baseia em muitas coisas. E uma delas é estar à disposição do outro, como Jesus fez. Seguir o Mestre é deixar com que Ele nos ensine. Deixar com que Ele modele o nosso coração. Deixar com que o Mestre fala e nós escutemos para depois praticar. Quando participamos da Santa Missa, é a palavra que nos ilumina, a Eucaristia que nos dá força e a bênção que nos envia a missão. É a palavra que nos ilumina, a Eucaristia que nos dá força, que nos encoraja e nos envia a missão. É esse o verdadeiro sentido de servir. É lavar os pés para seguir em missão. É lavar os pés para anunciar a Cristo. Como eu tenho anunciado Jesus? Como eu tenho seguido Jesus? Quem sou eu? Será que eu simplesmente quero que as pessoas lavem os meus pés? Será que eu busco realeza, poder? O mesmo Jesus que entrou aclamado por ramos num jumentinho, é o mesmo que se abaixa para mostrar a simplicidade e a humildade. Ele se fez humilde. Por que nós, muitas vezes, queremos a realeza? Porque muitas vezes nos questionamos de Jesus como Pedro. E Jesus conhecia todas aquelas pessoas que estavam em volta daquela mesa. Naquela última ceia na qual ele se entrega, ele conhecia cada um. Até mesmo aquele que ia trair. Quantas vezes você sentou com alguém que te traiu? Te traiu na palavra, te traiu na atitude, num gesto. Quantas vezes deixamos com que as pessoas nos traem? E quantas vezes nós somos quem o traímos? Quem é você nessa Semana Santa? Nesta ceia de Jesus, quem sou eu? Quem não tem os olhos fixos em Jesus, na primeira oportunidade o trai, como Judas fez. Quem não tem os olhos fixos em Jesus, na primeira oportunidade o nega, como Pedro fez. 2 gestos, 2 pessoas diferentes. Simplesmente porque muitas vezes não tiveram os olhos fixos em Jesus, tiveram os olhos fixos em si mesmo. Quando eu lavo os pés do outro e me coloco à disposição dele, mas eu não tenho
os olhos fixos em Jesus, eu tenho apenas o interesse em mim mesmo. Eu tenho apenas o olhar em mim mesmo. Lavar os pés é deixar ser formado. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E mesmo estando em volta daquela ceia, mesmo estando em volta daquela mesa, as pessoas que estavam ali o negou, traiu, deixou sozinho. Quando ele mais precisou, fugiu. Mesmo estando em volta daquela ceia. Mesmo vendo o corpo e o sangue que Jesus nos entrega, eles fizeram isso. Porém, quem tem os olhos fixos em Jesus, se inclina para ajudá-lo a carregar a cruz. Quem tem os olhos fixos em Jesus, lava os pés dos próximos, como ele fez. Quem tem os olhos fixos em Jesus, enxuga o seu rosto ensanguentado. Quem tem os olhos fixos em Jesus, não reclama da vida. Quem tem os olhos fixos em Jesus, por mais que as dificuldades estejam ali constantemente, a pessoa sabe viver, porque ela tem os olhos fixos em Jesus. Ela lavou os pés e ela seguiu o Mestre. Ela lavou os pés e foi conduzida pelo Mestre, porque ela tinha os olhos fixos em Jesus. Mais uma vez, quem sou eu nessa Semana Santa? Os discípulos estiveram diante da própria vida, a Eucaristia. Jesus entregando o seu corpo e sangue, entregando a sua vida. Que gesto de amor! Olha que gesto sublime de um Deus que se fez humano, que sofreu, que passou por tudo aquilo que tinha que passar para te dar a vida. A Eucaristia é isto, é a vida. A vida de Jesus manifestada no amor, na simplicidade. O gesto de Jesus nos ensina a se entregar, nos ensina a amar. E qual o exemplo que podemos tirar diante desta ceia na qual Jesus estava? Primeiro, ele nos ensina a se entregar a Deus, porque ele fez isso. Ele se entregou totalmente. Ele se fez essa entrega. Cristo é a própria entrega. É o primeiro exemplo da Eucaristia. Cristo se fez entrega. Ele se doou. Ele se colocou. Ele se entregou totalmente para que tivéssemos vida. É esse mesmo Jesus que nos dá uma oportunidade de nos entregar a Deus. A partir do momento em que eu reconheço quem eu sou diante de Jesus e quem é Jesus na minha vida, eu consigo compreender um pouco mais da minha fé. Ensina-nos a amar o próximo ao ponto de se abaixar e lavar os seus pés. Um gesto de humildade, daquele que se compromete com a vida do outro, daquele que olha o outro, daquele que sente compaixão do outro. E Jesus não apenas lavou os pés, mas ele deu um sentido à missão. Ele deu um sentido à vida. Somos chamados a assumir o destino de Jesus, lavar os pés e caminhar rumo ao Calvário. Lavar os pés e chegar com Jesus rumo ao Calvário. Encontrar-se com Jesus no Calvário. Encontrar-se com Jesus
diante de todas as situações. Ele não apenas lavou os pés dos discípulos, mas ele deu sentido à missão. Ele mostrou para que todos fizessem aquilo. Somos chamados a assumir este papel como um cristão, como um discípulo, chamado a fazer uma experiência com a Eucaristia, chamados a viver aquilo que os discípulos viveram, caminhar com o Mestre, ir ao encontro do Mestre, ter os olhos fixos no Mestre, e quando for preciso, se abaixar como o Mestre, se inclinar como o Mestre e se doar como o Mestre. O cristão, ele deve estar ligado a este mistério de amor, ou seja, a Eucaristia. Aquele que deu força para os seus discípulos, se fez alimento para que eles estivessem força, ânimo e coragem de anunciar. E você, tem anunciado Jesus? Com esta mesma coragem? De lavar os pés e se entregar? De se colocar no lugar do outro e deixar com que o Mestre fale em mim e por mim. A nossa vida é uma peregrinação, pois estamos rumo à casa do Pai. Necessitamos de duas coisas: o caminho e o alimento. Jesus certamente é o caminho. Ele se fez caminho, para que não fiquemos perdidos no mundo, cheios de tantos caminhos que nos levam à perdição. E além do caminho, para que possamos já chegar à casa do Pai nesta peregrinação, precisamos também ter o alimento. E ele se fez próprio alimento. Quando ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é dado, que é entregue por vós. Ele nos mostra o caminho e a força para chegar ao Pai. A Eucaristia é o alimento que nos conduz ao Pai, que nos conduz a Deus. Jesus é o caminho e o alimento para chegarmos até a casa do Pai. Portanto, se queremos ser um discípulo de Jesus, aprender com o Mestre, devemos também abaixar, lavar os pés e deixar ser formado por Ele. Devemos também olhar para a Eucaristia e ver nela o sentido do amor. Um Deus que se fez homem, um Deus que sofreu, que nos ensinou, que nos ensina e que nos deu o seu corpo e sangue. É este mesmo Deus que nos quer levar à sua morada. A Eucaristia é o caminho para chegarmos ao Pai, pois ela é o céu na terra. A Eucaristia é a vida de Deus manifestada em Jesus. Como temos vivido essa Semana Santa? Qual é a minha realidade diante de tudo que eu passo? Diante deste Evangelho, diante desta vida, como eu tenho olhado para a Eucaristia? Principalmente neste momento em que muitos não estão tendo a oportunidade de ir até a Santa Missa. Como eu tenho visto a Eucaristia na minha vida? E quantas vezes fomos para a Santa Missa e não vimos a Eucaristia como deveríamos? Porque muitas vezes não vimos com um olhar de amor.
porque muitas vezes não compreendemos o olhar de Jesus. Este é o momento para nos aproximar da Eucaristia. Jesus, nos entregando a Eucaristia, nos entrega um caminho, a vida. E a própria vida é Jesus. Se queremos seguir Jesus, devemos se inclinar, lavar os pés, levantar e se entregar a Deus. Tudo que somos. Um dia, este corpo, o seu, vai ficar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo diante de Jesus? Será que eu estou mantendo os olhos fixos em Jesus? Como eu tenho refletido a minha vida? Que diante dessa reflexão, você possa compreender este mistério de amor. A Eucaristia é o céu na terra. No dia em que Jesus nos dá a Eucaristia, Ele nos dá a vida. E que essa memória de Cristo possa sempre ser viva em nossa vida. Que Deus possa te abençoar, te proteger. Neste dia, faça um momento de oração, reflete sobre a Eucaristia, né? Lembra da sua primeira Eucaristia, do momento em que você se aproximou para comungar pela primeira vez. Lembra quantas vezes você comungou e chorou diante de Jesus. Lembra da sua catequese que te preparou para receber Jesus. A Eucaristia é sinal de vida e a vida é Jesus. É Ele o caminho. Então vamos rezar. Vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de vivermos uma vida no caminho da Eucaristia, para um dia nos encontrar com o Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desejo a você um excelente querido Pascal, junto com a sua família, dentro da sua própria casa, que você possa ver esse Jesus vivo na Eucaristia e também esse Jesus que ressuscita no próximo domingo, na nossa vida, no nosso coração. E que a paixão de Cristo possa nos dar um sentido à nossa vida, o encontro com Ele na Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, até mais.